Oi, pessoal! Está começando mais um Agora Pode. E eu sou a Aline Marques. E hoje nós vamos entrar em um universo que faz parte da vida de todo mundo todos os dias. Mais que para muita gente, ainda é um grande mistério. Você abre o Instagram, assiste um vídeo, pesquisa um produto, de repente parece que a internet começa a saber exatamente o que você quer. Mas o que existe por trás de tudo isso? Já parou para pensar? Será que é só o algoritmo? Ou será que tem estratégia? Ou é só o dinheiro? Né? Então, em ano eleitoral, essa discussão ganha ainda mais importância. Porque não são apenas as empresas que querem chegar até nós. Os candidatos também querem. Então, como que isso acontece? Então, para ajudar a gente a entender esse mundo, nós vamos receber hoje o publicitário e estrategista digital Zé Pedro. Ele é CEO da Zip, agência especializada em tráfego pago, e já participou de aproximadamente 50 campanhas eleitorais para diferentes cargos em várias regiões do Brasil. Foi o primeiro profissional de Mato Grosso certificado em Google ADS e hoje atua como estratégia digital, análise de dados, compliance eleitoral e prestação de contas de mídia paga. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agora Pode. Obrigado, Aline. Obrigado mesmo. Para começar, quando a gente fala em tráfego pago, vamos começar bem do comecinho mesmo, sabe? Para quem não entende e tal. Quando a gente fala em tráfego pago, do que a gente está falando? É só simplesmente pagar lá para impulsionar uma publicação ou existe todo um universo por trás daquele botão de impulsionar ali? Existe muita coisa por trás do tráfego pago. As pessoas que estão na rede social, vê o botão impulsionar, clica ali, coloca o valor e faz uma entrega sem estratégia. O tráfego em si é todo mensurado e todo pensado numa estratégia de entrega. O que o tráfego é? Aquilo que o próprio nome diz: transitar, levar um conteúdo seu, criado por você, principalmente para a pessoa correta. Essa é a estratégia correta. É isso que a gente trabalha o tempo todo no tráfego pago. Agora, uma coisa que às vezes até assusta a gente, né? Assim, chama atenção. Às vezes a gente tá aqui conversando, fala assim: eu queria comprar um tênis, queria comprar alguma coisa. E pouco tempo depois aparece uma propaganda daquilo. Aí a gente fica: nossa, meu celular tá ouvindo minha conversa, eu tô sendo hackeada aqui, né? Enfim, parece que a gente tá sendo grampeada, né? Mas assim, as plataformas elas já conhecem o nosso comportamento, consegue, assim, as plataformas elas já conhecem tanto o nosso comportamento que consegue prever esses interesses. Como funciona isso? Como fazer um anúncio chegar, assim? É uma junção dos dois. Primeiro, a plataforma tem muito conhecimento do que você transita, do que você assiste, do que você curte, você comenta, salva e etc. Só que a estratégia por trás faz com que a gente localize essa pessoa e mostre o tráfego para ela, mostre o anúncio para ela. Por exemplo, você disse do tênis. Você falou sobre tênis, você abriu e viu um tênis. Mas só chegou em você porque algum gestor de tráfego, alguma agência especializada tem esse conteúdo direcionado para pessoas que estão interessadas no tênis. E isso vai além, vai interesses, hábitos, regionalização, porque nem sempre um fornecedor daqui tem interesse em vender fora. Então ele tem que fazer toda essa segmentação, essa regionalização para entregar. Então é o tráfego que faz chegar através do conhecimento da plataforma. E aí é por isso que, por exemplo, se eu abrir meu Instagram aqui agora, eu vou ter uma experiência e você abrindo o seu vai ter uma outra experiência completamente diferente. É isso que faz. Toda certeza, com toda certeza. O Instagram de ninguém é igual. Existe hábitos comuns. Vou falar muito de mim. Eu e a minha esposa, a gente acaba assistindo as mesmas coisas, compartilhando o mesmo ambiente. Então, coisas que aparecem para mim, aparecem para ela, tá? Só que para mim aparece muito mais conteúdo relacionado a tráfego pago. Na área dela, que ela estuda direito, aparece muito conteúdo relacionado a direito. As piadinhas ali acabam sendo as mesmas para mim e para ela, mas o direcionamento de conteúdo está pelo hábito de consumo principalmente. Agora, para quem está do outro lado, anunciando, o anunciante ali, como que vocês transformam todas essas informações em estratégia? Como que você decide qual conteúdo deve chegar ao público? Você não necessariamente, né? Acredito que o cliente vai ter um norte ali. Mas como que isso é decidido e como que essas informações chegam?
Existe um processo em cima da mente das pessoas. Sim, a publicidade trabalha a mente das pessoas. Psicologia de massa tá aí, né? Exatamente. O que eles chamam de neuromarketing. Tá tudo intrínseco ali para que a gente chegue no nosso objetivo. Aquela coisa famosa que sempre fala de funil, funil de venda, funil de público, a gente trabalha isso. A princípio, você tem o topo, onde você vai apresentar a empresa, apresentar o que ela faz. O meio, onde a gente trabalha muito a dor do consumidor com a solução da empresa, ou depoimentos que reafirmam aquela empresa. E o fundo de funil, onde você vai para a venda mesmo, onde você vai para uma ação de venda, por exemplo, do tênis. No topo ele fala, olha, eu sou tal empresa, eu tenho tênis para vender. Olha, se você está correndo e está se machucando, eu tenho esses tênis confortáveis. E depois ele vai mostrar, olha, esse tênis está com 20% de desconto. E ele faz isso numa velocidade muito grande sem que a pessoa perceba. Às vezes no mesmo dia ele é impactado pelas três situações e à noite ele vai lá e compra o tênis que ele está querendo. Entendi. E essa questão do tráfego e as redes sociais, ela mudou o perfil do mercado publicitário, certo? Sim. Ela mudou completamente aí. A gente vê cada vez mais os recursos migrando para o digital, né? Uma disputa enorme pela atenção das pessoas. Então, o que de fato mudou nesse mercado publicitário? E hoje, o principal desafio é justamente conseguir fazer com que as pessoas parem, né, para ver aquele conteúdo de que está rolando. Então, como fazer isso? Como que é essa estratégia? Como chamar essa atenção? E como que você avalia aí essa mudança do mercado publicitário também? Vamos lá. Este ano, pela primeira vez, foi anunciado que o investimento em digital ultrapassou o investimento em TV. Então, isso já reposiciona todo o mercado publicitário. Só que a concorrência é Também muito aumentou. grande nas redes sociais. Eu sempre costumo dizer que televisão é muito engraçado, porque muito tempo atrás, televisão não tinha controle. Então meu pai falava assim, Zé Pedro, vai lá e troca a TV. Troca de canal porque tá no comercial. Se não Uhum. tivesse, ele ia assistir todo o comercial. Na hora que veio o controle remoto, a TV teve que a publicidade teve que reinventar. Opa, tá fácil trocar de canal no comercial, ele tem que ser mais atrativo. Na rede social, eu costumo dizer que a concorrência é isso aqui, ó. É o parar o dedo, né? É fazer você parar Você aquele chegou, dedo ali. olhou, passou, já foi. Tanto que a gente tem como métrica 3 segundos. Eu tenho 3 segundos, aliás, o conteúdo tem 3 segundos para reter a atenção de uma pessoa. Se ela parar 3 segundos, eu já tenho um outro caminho, que é a estratégia de remarketing, tá? Se não, o conteúdo não tá legal, o público não é o correto e a gente não alcançou o que a gente queria. É por isso que a gente fala de funil. O conteúdo tem que ser interessante, reter 3 segundos para que a gente retrabalhe esse conteúdo na cabeça das pessoas, sempre com o objetivo do cliente, seja vender, captar um lead, apresentação da empresa e tal. E o que seria o remarketing que você falou? Que eu pensei, parei, fiquei lá, segurei meu dedinho no negócio, e agora? Apareceu para você um anúncio de viagem. Você já está em julho, você quer viajar com a família, apareceu um anúncio ali. Você fala: "Nossa, que legal, viajar fim do ano". Você parou para assistir o vídeo. Você tá pega. Se você assistir um vídeo 3 segundos, você vai ver que esse vídeo vai aparecer para você de novo, ou um anúncio do mesmo hotel, ou da agência de viagem, ou da empresa de aviação, ou o que seja, vai aparecer para você de novo e de novo. Isso é o remarketing. Se você se interessou uma vez, o que que nós vamos fazer? A gente vai aumentar a frequência daquele anúncio para que você ganhe coragem, confiança ou a decisão de comprar. Então, o remarketing é isso: é você sair do topo e ir para o meio de funil e fazer a venda. Agora vamos trazer isso mais para política. A campanha começa domingo agora, né? Isso. Eh, Adoramos. e obviamente a gente tem aí principalmente nas chapas proporcionais, muitos candidatos. A gente chega aí a ter 300 candidatos, isso falando em Mato Grosso, né? E aí a gente vai para as disputas nacionais e tudo mais. Então, assim, você já participou de cerca de 50 campanhas. Quando você começou nesse mercado, qual que era o peso digital e qual é o peso dele hoje? Eu comecei em campanha eleitoral já no digital quando não existia tráfego, quando a gente coordenou, isso em Lucas do Rio Verde, inclusive, uma equipe de digital só para fazer o social media. Não existia tráfego ou não se estava começando o tráfego, ainda não estava dentro da legislação. Com a vinda do tráfego, as campanhas criaram núcleos digitais. Aliás, hoje elas estão mais com o núcleo digital do que propriamente
com o núcleo off, né? Que é aquele material impresso, Uhum. rádio e TV. É mensagem. O político tem que ter a mensagem. A mensagem tem que ser impactada para o público certo dentro da estratégia. Então, o tráfego pago no meio político é a mensagem do político com a estratégia de entrega. Essa é a sacada. E é possível disputar uma eleição competitiva, nos dias atuais sem uma estratégia de mídia paga ou tráfego, que já se tornou uma estrutura aí quase que básica da campanha, né? Aline, se eu falar para você que é impossível, eu posso estar mentindo. Campanhas muito pequenas, cidades muito pequenas, que a mobilização humana, tá? Principalmente no caso de vereador, prefeito de pequenas Vamos falar cidades. que é Araguainha, 2.000 Araguaína, habitantes, né? Que exato. é O tráfego pago ali é mais uma presença complementar, porque o que vale é o tete a tete. Agora, a partir do momento que você tem uma cidade média, em que você tem que impactar cada região, ou uma campanha como agora, que a gente tem deputados, nós temos 142 municípios. É humanamente impossível, numa proporcional, um deputado estadual principalmente, estar dentro dos 142 dentro desse período de 45 fisicamente dias. falando, né? Então é o tráfego que vai fazer essa presença, essa reafirmação do candidato nessa região. Então, só para muito pequenas. Do restante, é impossível ficar sem o digital. Agora, existe também uma questão, uma confusão, né, entre alcance, talvez até visualizações, e voto, certo? Muita gente às vezes acha, mas eu tive 5 milhões de visualizações, ou tive um alcance aqui e tal. Isso não necessariamente reverte em voto, né? E o tráfego, ele consegue convencer alguém a votar em um candidato, ou ele serve muito mais, assim, para fazer essa mensagem chegar até uma pessoa, para que ela possa ser convencida? O alcance é uma métrica que compõe com a impressão, talvez eu vou ser muito técnico, mas para Não, chegar tudo nessa bem. outra métrica que é a frequência. O que não é voto, e a gente tem essa lida constante no tráfego pago. Seguidor. Eu quero ter 200 mil seguidores. Não significa 200 mil votos. Muita gente segue pessoas que não vai votar, que não gosta, mas que quer acompanhar. Eu quero 20 mil curtidas. Curtida não é voto, porque a pessoa vai curtir uma vez e não vai mais lembrar do candidato. Agora, a frequência é importante. O que é a frequência? É a quantidade de vezes que um conteúdo aparece para a mesma pessoa. Quando a gente chega no final de uma campanha eleitoral, numa frequência de 8, de 7, de 9, poxa, a pessoa vai falar assim: o que você vai votar? Ele, vou votar em Fulano. Por quê? Porque eu vejo ele direto na rede social. O que é isso? É o alcance e a impressão dentro de um público limitado que aumenta a repetição desta pessoa na rede dela e ela fala: eu vou votar. Tá? A frequência é importante, só o alcance não, só a impressão não. Mas a junção desses dois nessa estratégia é o número que a gente busca como resultado final numa campanha eleitoral. Agora, Zé, falando mais assim na prática, porque tudo isso é estratégia, Sim, certo? sim. Então, como é que você consegue explicar isso para o seu cliente, político, por exemplo? Político às vezes é difícil, né? Não entende muito da comunicação ali. Isso é uma parte mais técnica mesmo. O tráfego é mais técnico. Ele é invisível, né? Sim. E então, como você assim pode explicar? Se você fosse explicar agora para eu sou uma candidata aqui e você vai me explicar, Aline, olha, a gente precisa fazer assim, assim, assim. Qual que é a estratégia que se usa por trás desse tráfego mesmo, para que, tipo, de fato, lógico, que nem você falou, é importante ter uma mensagem, então vai muito também do que o candidato está oferecendo, o que o candidato tem para passar de mensagem, isso vai contar muito da pessoa, né? Com O certeza. tráfego não vai fazer um milagre sozinho, é um conjunto. Mas como mostrar isso, sabe? Assim, olha, não adianta, tipo, já postei, tá feito, tal, precisa dessa estratégia. E como é feito isso, assim, lá no Meta? Como que você trabalha isso, né? Esse público vai chegar aqui, isso aqui vai aparecer quantas vezes? Como é que funciona isso? Precisa de muito investimento ou não? Dá para fazer uma campanha com um orçamento ok? Como que é isso? O Olha, dia a Aline, dia, vamos dizer assim, né? numa campanha eleitoral, a concorrência é enorme e não todas as pessoas me perguntam quanto eu devo investir. Eu sou obrigado a dizer que o seu bolso é o meu guia e eu vou trabalhar dentro da estratégia. É lógico que campanhas para deputado estadual não requerem um investimento como uma estadual, como uma majoritária, tá? Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Tem. Como é que a gente explica para o cliente? A gente tem que tirar do digital e trazer para o dia a dia. Frequência.
quantas vezes repete? Porque muita gente vai decidir o voto, principalmente para deputados, faltando uma semana. Ele não quer ver sobre política, ele não quer Não assistir assiste programa programa eleitoral. eleitoral, ele não quer ver nada. Mas quando faltar uma semana, alguém vai perguntar para ele quem você vai votar. Ele vai ficar com vergonha. Ah, não sei. Ah, não sei. E aí, quem que ele vai falar? Ah, eu vou votar em fulano. Por quê? Ah, porque ele tem isso, isso, isso. Onde você viu? Ah, eu vejo ele toda hora na rede social. Essa é a frequência, essa é a estratégia. Na hora que eu apresento isso para o político, ele passa a entender. Tá? Outra coisa, autoridade. O fato de nós termos 50 campanhas eleitorais, ter esse conhecimento, quando a gente apresenta isso para o político ou para o assessor, ele fala, poxa, essa galera entende e sabe o que está fazendo. Eu vou fazer um comentário. Você disse assim, ela é invisível. Eu costumo dizer que não. Toda vez que eu começo a fazer a campanha de um cliente, que ele tem um investimento legal, não absurdo, eu falo, olha, com 3 meses você vai perceber, às vezes até menos, mudanças. É muito comum, eu tenho casos de cliente que ele fala assim, olha, o tráfego está funcionando, porque eu nunca tive de Santa Rita do Araguaia, mas chegando lá, várias pessoas disseram que já me viram. É o primeiro mandato dele, ele se candidatou a primeira vez, ele não tem uma presença na região e as pessoas já viram ele na rede social. Isso é tráfego pago. Então, sim, o político percebe. E eu faço esse teste com ele. Olha, você tem percebido? Sim, Zé Pedro, tem percebido. A Zip, eu, a nossa equipe, o tempo todo vai calibrando o político ou o cliente para saber como está o resultado, o que você está sentindo. Na política, a gente não tem tantas objeções, certas pesquisas que nos dão informação. Mas no mercado privado, por que a pessoa não fechou? Ela achou caro? Ou seja, então essa pessoa não está no nível de compra da sua empresa, então a Zipre vai calibrando e tendo esse contato com o cliente para sentir o resultado lá na ponta. A gente falou bastante sobre isso, né? Ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Mas na política, assim, você tá, de certa forma, comprando também um Com produto, certeza. né? E aí eu queria saber, o Meta, ele sabe realmente em quem eu vou votar? Ou essa ideia de que as plataformas conseguem identificar exatamente a posição política de cada um, a ideologia política, é um pouco mais complexa? Como funciona isso e como chegar nesse público? Aline, aí a gente já entra no algoritmo e te afirmar seria leviando da minha parte, tá? Porque os códigos, os algoritmos são coisas internas dele. Mas o Saber que que a quem gente... votar talvez seja muito Sim, específico, mas ele deve sim. ter um perfil de político que Mas ele te... sabe a linha. Por exemplo, quem é opositor da esquerda consome um tipo de produto, As um tipo de famosas informação. bolhas, né? As bolhas. Exatamente, ele vai entregar isso. Se você é um consumidor da esquerda, ele vai entregar um conteúdo relacionado a isso. Então, as tendências, o mediano ou o macro, ele tem essa informação. Agora, o político em si é muito difícil. Até porque, no tráfego, no digital, a gente tem uma compra que ela pode ocorrer um dia, dois, três, tirando alguns lançamentos. Na política, a gente trabalha um período para vender um produto num único dia, entre 7 horas da manhã e 16 horas, horário da eleição em Cuiabá. Depois disso, acabou. E a gente não tem o que a gente chama de traqueamento de uma urna eletrônica. Então, o Meta nunca vai ter certeza do que a pessoa quer, mas ele tem uma noção do que a pessoa consome. E isso a gente consegue chegar com estratégia. Agora, quando você monta uma campanha, todo mundo vai receber a mesma propaganda ou é possível trabalhar mensagens diferentes para públicos diferentes? Até onde essa segmentação pode ir dentro das regras das plataformas e da legislação eleitoral? A legislação não se opõe a nenhuma segmentação que está dentro da plataforma. Segmentação não. Hoje existem regras com relação a fake news, a IA, não pode ser patrocinado conteúdo destrutivo. Tem gente que joga na rede social falando de um mal de um outro político pela estratégia dele. Esse conteúdo não pode ser patrocinado porque vai ter uma punição. Mas dentro da plataforma, a legislação permite todo tipo de segmentação. E a gente pode chegar a muita coisa. Por exemplo, a gente pode chegar a pessoas que gostam, não é sobre política, mas vou trazer para o mercado privado, que gostam de maquiagem e que também goste de grandes marcas. Ou seja, eu estou nivelando um tipo de maquiagem para pessoa que tem um poder de compra maior.
além de gênero, homem, mulher e ambos, além de idade entre 18 e 65 mais, além de regionalização. E a regionalização vai além de cidade. A gente consegue trabalhar dentro do que a gente chama de um PIN. Ah, Zé Pedro, eu quero fazer esse anúncio num raio de 1 quilômetro. Eu quero que esse anúncio esteja no centro político administrativo. A gente coloca um PIN e força dentro dessa região. Então, de 1 quilômetro a qualquer lugar do Brasil, a gente segmenta dentro dessa É segmentação possível de fazer a interesse. segmentação da segmentação da Detalhar, segmentação, né? detalhar. Você que falou até, quando eu perguntei a questão de investimento, né, se é possível fazer, você falou, acaba que o bolso do cliente é o seu guia, né? Mas existe uma crença de que quem tem mais dinheiro domina a internet. É assim mesmo? Ou um candidato com uma estrutura menor, ele consegue competir digitalmente falando com alguém com mais recursos? Consegue. Lógico que consegue. O tráfego pago é uma parte. O orgânico tem uma outra. Nós temos, por exemplo, políticos que têm capital orgânico fortíssimo. Preciso citar o prefeito de Cuiabá, Abílio, que ele está entre os 20 políticos mais influentes do Brasil, isso é um dado. E é lógico que uma postagem orgânica dele tem um alcance muito maior do que o tráfego pago, dependendo da verba que você vai colocar. Às vezes Outra nem coisa. compensa, né? E existe uma outra situação. Uma boa mensagem, dependendo de como você aplique, para quem você aplica, ela passa pelo fenômeno de viralização. E na hora que ela viraliza, ela chega a números que muito dinheiro do tráfego não entrega. Então, sim, não é só o tráfego. O tráfego vai te ajudar na constância e na entrega, mas uma boa mensagem com um bom capital orgânico no digital, ela faz também ter um bom resultado. Então, dá para dizer, por exemplo, quem tem esse capital orgânico pode investir menos ou não? Como seria isso? Quando um político ele trabalha as redes sociais constantemente, ele faz um investimento mensal ali de tráfego pago, ele pode fazer isso, está dentro da legislação, com o capital dele. Ele vai criando um público que vai seguindo, vai engajando e forma esse ativo orgânico. Na hora que ele vai para um pleito, ele não tem a necessidade de um investimento pesado. Quando chega alguém que não tem esse histórico, ele tem que investir muito pesado para conseguir equiparar com esse que já fez esse trabalho em constância durante o mandato ou nessa sua projeção para um mandato. Você falou aí, inclusive, de acompanhar as métricas e que os próprios candidatos, ou até empresa, clientes, enfim, percebem que, né, o tráfego não é tão invisível assim, porque você sente o Sim. resultado, né? Mas como é que você sabe, assim, que a estratégia está funcionando além desse retorno? Mas, assim, o que você olha todos os dias? É a visualização, é o tempo de retenção, é o compartilhamento, a frequência? Que dados que consegue contabilizar mesmo o resultado disso? Para cada momento a gente tem uma estratégia. Durante uma pré-campanha, o tempo todo a gente está de olho no público engajado de um político. Pessoas que saíram do topo e vieram para o meio. Ou seja, essas pessoas já tiveram contato com o político. A partir do momento que a gente entra numa campanha eleitoral, a gente tem muitos olhos na métrica de frequência, que você aplica principalmente nesse público engajado. Se você já viu um candidato no passado e voltar a trazer conteúdo sobre ele, vai ser muito mais fácil converter o seu voto do que lá no final ele aparecer para você 3 vezes e você já votar. Você não tem um histórico, você não viu a passagem dele por todo Não o gerou período, conexão, tem muito isso todas também, as né? ações e as conexões. A conexão está muito relacionada à mensagem e à segmentação. Então, é isso. E nós, na Zip, principalmente nesse momento eleitoral, a gente olha as campanhas todos os dias e, em alguns casos, 2 vezes, 3 vezes por dia, acompanhando a métrica o tempo todo. A gente tem que ver isso, senão a gente não consegue chegar no resultado. Agora um pouco mais específico aqui, né, a gente sabe que por trás ali tem uma parte que o eleitor quase nunca vê, que é por trás do anúncio existe regras eleitorais, quando a gente fala de campanha, né. Então, assim, você falou, é permitido várias coisas, mas tem ali que ter uma prestação de conta, uma identificação, uma série de exigências que é feita pela Justiça Eleitoral. O quanto esse trabalho precisa estar integrado com o jurídico e a contabilidade da campanha? Sendo bem mais técnico agora, assim. Em uma campanha eleitoral, a primeira coisa quando a gente começa uma campanha, eu peço de imediato o telefone do contador.
Por quê? Eu preciso de um CNPJ da campanha, porque eu preciso de um rótulo, sendo técnico, dentro do Meta, para que ele rode dentro das regras, tanto do Meta quanto da própria legislação. A legislação diz que todo conteúdo veiculado precisa do CNPJ de quem produziu, do CNPJ do candidato e a tiragem, quando a gente fala do off. No digital a gente não tem tiragem, mas a gente tem o CNPJ de quem produziu, do candidato, ele produziu um conteúdo. Então a gente faz todo esse acompanhamento. Feito isso, todo o valor em campanha obrigatoriamente tem que ser pago da conta de campanha. Muitos erros são esses. Pegam gestores que não entendem, seguem sem rótulo, pega dinheiro de CPF, aplica em campanha e aí não bate prestação de contas. Não bateu prestação de contas, ele vai ter problema. Sim, há casos de candidatos em furos muito grandes que ele se elege e não toma posse, por quê? Porque não há aprovação da conta. Então, o tráfego tem muito disso, esse contato com o jurídico, esse contato com o contador, para que seja tudo feito certinho para a prestação de contas. E aí, reforçando, gente, é importante contratar gente capacitada, porque as pessoas olham para a rede social e têm mania de achar que vai contratar o primo, o vizinho, o amigo, o coleguinha do filho que mexe com rede social, não é assim? Sim. E aí acha que tá lá o botão de impulsionar, colocou qualquer recurso lá e tá feito o trabalho. Não é isso, né? Você tem que ter um cuidado, principalmente essa questão, porque vai ter problema, pode receber multas milionárias, pode perder o mandato, ou seja, ganhar e não levar. Então, é uma coisa séria, né? Precisa olhar com isso para responsabilidade. Muito, tanto que os contadores, é muito comum também o contador me falar, como você faz? Como é que você faz na parte final? Como é que fica o saldo da conta? Eu falo, olha, fica tranquilo, a gente tem experiência, a ideia é trabalharmos de forma que não tenhamos nenhum tipo de saldo, ou um saldo zerado, ou caso sobre um saldo, valor de 20, 30 reais, eu sei que você consegue fazer a prestação de conta. Ele, sim, isso são valores bem ínfimos, não dá problema. Eu falei, ótimo, então fica tranquilo que a gente sabe como vai conduzir. E o contador também passa a ter confiança no gestor de tráfego pago. Então, ainda bem que os profissionais que estão do nosso lado também começam a entender e exigir essa qualificação, que é o que a gente tem para entregar. Agora, a gente percebe, pelo menos eu acompanho política aí há uns 20 anos, que as eleições elas estão começando cada vez mais cedo, né? Sim. Termina uma e já tá começando outra. Então, assim, se o cara tem uma pretensão, às vezes, de um outro cargo, principalmente, ou já vai começando ali a trabalhar pro próximo mandato, para o que Exato. for, ou pro primeiro mandato que seja, mas uma campanha termina, começa outra. No entanto, principalmente acho que para proporcional, sempre tem aqueles que aparecem de última hora, né? Então, assim, quem pretende ser candidato agora, tipo, resolvi ser candidato, tô lá, fui homologado, agosto já é tarde para começar em pensar em estratégia digital mesmo? Ou qual seria também o ideal para que esse trabalho comece? Aline, o ideal é que tenha uma constância, como eu disse. Há candidatos que se elegem e permanecem com o tráfego pago, com uma manutenção durante todo o período que ele está no mandato. Existem pessoas que têm projeção de sair a candidato daqui tanto tempo e já começa a fazer esse trabalho de presença. Para quem chegou agora, é impossível? Não. Se você tem uma boa mensagem, se você tem um trabalho executado ou uma proposta interessante, você pode, com o tráfego pago, com as redes sociais, fazer com que chegue na pessoa ideal, no seu eleitor, e vote nele. Dizer que não vai dar certo, não dá. Eu tenho um case, tá? De uma deputada federal, em que Olha, a próxima pergunta eu ia pedir, inclusive, pra você me falar aqui alguma história de bastidor. é, é, eu não vou citar nomes, Sim, tá? sim, é Mas essa a ideia ela, mesmo. ela foi uma candidata que apareceu a deputada federal. Mato Grosso não conhecia, não sabia quem ela era. Ela não é mato-grossense, ela não tinha histórico de Mato Grosso e chegou numa campanha de última hora, tá? Para deputada federal. Ela fez um bom investimento em tráfego, ela tinha uma ótima mensagem porque ela tinha uma causa, ela tinha um bom cabo eleitoral, tá? Ela tinha uma pessoa que andou com ela durante todo o período e a gente chegou aonde chegou e a gente elegeu, tá? Infelizmente não está entre nós.
mas ela foi um case fantástico. Ela não teve tempo para mobilização humana, ela não teve tempo de visitar todo o Mato Grosso, então o tráfego, a mensagem e a estratégia fez com que ela fosse eleita. E Aline, se eu não me engano, a gente deve ter começado a trabalhar com ela em junho, julho, foi muito Muito. rápido. E a gente chegou aí a uma eleição e ela foi eleita como deputada federal. Mais uma vez, depende da estratégia também, né? Sempre vamos falar sobre isso. Exatamente. Eu te falei que a próxima pergunta era sobre uma história de bastidores, e aí você contou essa, mas assim, tem alguma situação inusitada que você já viveu por causa de tráfego ou de uma estratégia digital, assim? Ai, eu já peguei pepino de muita gente. Eu já peguei. O que seria Tinha esses pepinos aí? 15 dias de campanha, tinha investido provavelmente 50% da verba e tudo feito com o CPF do candidato. Como que ele ia prestar conta, eu não sei. E aí É, você faz o quê? Você só regulariza dali em diante, aí. aí a gente entra numa conversa com o contador. Não Aham. adianta a gente só pensar, eu vou fazer meu trabalho e pronto. Olha, contador, foi feito assim, foi feito errado. Como vai ser feito? Lógico que eu não sou responsável pelo passado, mas toda a informação que eu possa gerar da plataforma, assessorar o contador para que ele possa tentar reverter essa situação junto com o jurídico, a gente faz. Essa assessoria a gente faz o tempo todo. Como te disse, contador, advogado e o tráfego anda Ano. junto constantemente. Então, eu tive situações assim, as coisas chegam misturadas por pessoas que não têm experiência e a gente tem esse pepino para resolver. Este caso especificamente, ele é meu cliente até hoje. E agora tá saindo Tá tudo tudo certinho. certinho. Aprendeu, né? Mas vamos lá. Pra gente terminar, Zé, eu vou fazer uma pergunta aqui que até você tinha sugerido, que se você tivesse apenas um minuto para explicar para um candidato por que ele precisa entender o tráfego pago e não apenas alguém apertando lá o botão de impulsionar, o que você diria para ele? Para todo o conteúdo dele, existe um público específico. O orgânico trabalha dentro da bolha das pessoas que engajam e que seguem. O tráfego fura essa bolha. Ele faz com que o seu conteúdo seja entregue para novos públicos, te dando maior a oportunidade de mostrar a sua mensagem e convencer a votar no candidato. Principalmente isso. Vou sair um pouco do tráfego. Gere o conteúdo. Não existe tráfego seu conteúdo. A pessoa tem que se dispor a gerar o conteúdo. Ah, eu não tenho. Numa proporcional pequena, eu não tenho uma produtora. Contrate alguém com um celular. Gere esse conteúdo. Faça. Uma mensagem é muito mais importante do que uma produção. Às vezes, uma grande produtora vai gerar um conteúdo que não tem mensagem, que não há entrega. Logo, as pessoas não vão consumir. Agora, se você tem uma mensagem, uma produção mínima com um bom tráfego, você alcança o seu objetivo. E a gente teve case. Então, sim, é possível que a gente alcance o objetivo do candidato. Eu sei que eu falei que a gente tá caminhando pro final, mas você falou dessa questão da mensagem, me veio uma questão que é o uso da IA, né, que é um pouco mais novo para essa eleição. Teve um pouco na anterior, mas acho que essa é o boom da IA. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu vejo alguns candidatos, alguns perfis abusando do uso dessa IA. Mas o quanto isso gera de efeito, assim, você que talvez tenha métricas e tal, realmente as pessoas aderem a esse tipo de conteúdo? Eu fico pensando sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas consomem um pouco de tudo. Existem vídeos que IA faz que pode te engajar no primeiro momento, mas aquilo que você disse, as pessoas querem conexão, e conexão é feito pessoa com pessoa. Estratégias, fugindo um pouco disso, estratégias de WhatsApp, onde o tráfego pago leva a pessoa até falar com um político, isso gera uma conexão muito forte. Aparecer na tela de alguém faz com que ela vote. Aparecer na tela de alguém, ela clicar e conversar com o candidato, ela pode chegar e falar assim: eu falei com fulano, mãe, eu falei com fulano, irmã, mano, eu conversei com fulano, nossa, então eu vou votar nele também. Então está relacionado à conexão. A IA não vai gerar conexão, ela pode despertar o interesse, mas a conexão sempre vai ser humana. E política
sempre é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas. E, gente, dá pra saber quando a imagem é de IA, tá? Então, assim, não adianta também só jogar, pedir pro, sei lá, o amiguinho meter na IA e fazer uma imagem, às vezes, também, né? Mesmo que seja arte ou coisa, dá pra você sentir, né? Quando tem uma pessoa por trás ou quando é uma coisa de máquina, né? Então é Assim, importante. e conexão é conexão, a conexão você sente. Aí a pessoa nunca vai criar essa conexão, ela vai achar interessante, ela vai rir, mas ela não vai pegar para ela. A pessoa sim, ela vai pegar para ela vai ver ela falando, ela É vai o olho fazer no olho, né? Nada ela vai substitui. exato, ela vai ter aquela expressão de felicidade que só um ser humano faz, ela vai ter aquela expressão de inconformidade que só um ser humano faz, e a IA não vai gerar nesses detalhes, por enquanto. Mas muito obrigada pelo bate-papo, por ajudar a gente a entender aí esse mundo que tá por trás das telas, né? Que a gente consome todos os dias e às vezes a gente não percebe. E é um mundo ali, eu falo invisível, mas você já disse que não é tão invisível. Invisível no sentido de nós aqui que estamos desse lado de consumidor, a gente não vê tudo que tá acontecendo por trás, né? E aí eu deixo o espaço aberto para você também encerrar, se teve algum assunto que a gente não falou, deixar alguma mensagem aí também. Quero só agradecer a Aline, uma amiga que a gente já trabalhou em várias situações. Agradecer o Leia, um jornal fantástico que eu confio, que tem uma entrega de um jornalismo muito bem feito. E dizer que a Zip está pronta para ajudar, para ser contratada no que precisar. Às vezes é uma dúvida, não sei do que se trata, manda uma mensagem para nós, manda um WhatsApp para a Zip. Eu provavelmente sou eu mesmo quem vou responder e a gente vai dar pelo menos essa consultoria inicial para que ele não faça nenhuma besteira e ele consiga alcançar o objetivo. Quer deixar um Instagram? Qual que é? Fala certinho, Zip, como que escreve? @Zip Marketing. Lá vai estar tem um Instagram, lá tem o meu telefone e tudo, e a gente pode. Zip 2Z, né? Só para Zip deixar com dois certinho. Zs, Tá, Zip então. Marketing. Então é isso, gente. Pessoal, sigam o Zé, ele é um especialista fantástico. A gente já trabalhou junto, como ele disse. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Foi muito bom esse bate-papo. Véspera aí de começar a campanha, né? Para as pessoas começarem a entender também. E você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço também a sua participação. Fica ligadinho no leiagora.com.br que você vai estar acompanhando todas as notícias aí para a campanha. Domingo começa, de fato, a correria, mas já está acontecendo há muito tempo. A gente viu as convenções, muitas coisas aconteceram ao longo da semana também. E aí você pode acompanhar as nossas notícias também no nosso Instagram. Esse episódio vai estar no YouTube e eu conto com vocês.